Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Governo dos Açores aprovou em Conselho de Governo uma proposta de DLR que consiste na segunda alteração ao DLR 29/2010 que aprova o quadro legal da pesca açoriana. Esta alteração agora tem a ver, como já foi explicado pelo Sr. Secretário-Geral, com a regulamentação comunitária que é necessário acomodar, nomeadamente com a aplicação do sistema de pontos sancionatórios aos mestres das embarcações de pesca que cometam infrações graves para a política comum de pescas. Como foi explicado na Comissão de Economia, estas alterações não criam novas infrações, apenas impõem um sistema de pontos para os infratores. Por outro lado, estas alterações evitam que a região seja prejudicada no acesso aos fundos comunitários destinado às pescas, mas o mais importante nisto é que responsabiliza muito mais os mestres e armadores, sobretudo aqueles que têm dificuldade em cumprir a lei. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como será lógico, irá votar favoravelmente as propostas apresentadas pelo Governo. No entanto, poucos dias depois da aprovação destas alterações, foi publicado na República o Decreto-Lei 166 de 2019, que estabelece o regime jurídico da atividade profissional do marítimo. Mais uma vez, torna-se necessário harmonizar o nosso diploma, a nossa legislação, com a legislação nacional. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está aqui para assumir essas alterações e é isso que acabou de dar entrada, ou aliás, já deu entrada na mesa da Assembleia. Há umas atualizações dos regulamentos comunitários e das autoridades marítimas, há adaptações do diploma nacional, nomeadamente nas categorias de mestrança e também de marinhagem, há um melhor controle no embarque dos não marítimos, tal como o diploma nacional remete para o Departamento do Governo Regional dos Açores, responsável pelas pescas, a homologação de cursos e a criação de conteúdos, há compatibilização das categorias, são abertas outras possibilidades de controle para além do MONICAP, fica também prevista uma norma transitória para garantir as equivalências dos nossos pescadores. Estas alterações estas alterações legislativas propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quanto a nós, são urgentes, porque advém de uma preocupação do Governo Regional e também de uma preocupação demonstrada pelas autoridades marítimas. Para além disso, promove também a equidade entre os marítimos a trabalhar nos Açores com os do continente e da Madeira e permite à nossa Escola do Mar dispor num futuro muito próximo de cursos e conteúdos de acordo com as necessidades da fileira da pesca. Relativamente às questões que foram levantadas pelo PSD, eu gostaria que o Sr. Deputado Jaime Vieira me explicasse que medidas para os Açores não fazem sentido. Não é só levantar esta questão, mas saber quais são aquelas que, de facto, não fazem sentido aplicar nos Açores e se isso é possível. E também, se sabe que legislação ficaria em vigor se nós, porventura, não aprovássemos esta legislação. E também saber o que é que poderia advir nesse sentido. E também queria perguntar-lhe se, tal como eu ouvi na Comissão de Economia, realizada há relativamente pouco tempo, nomeadamente, salvo erro, no dia 9 de janeiro, se não ouvi o Sr. Secretário dizer que já tinham existido diversas ações de promoção desta legislação nestas ilhas dos Açores, organizadas pela DRP. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à questão da Porto-Abrigo e do parecer que o Sr. Deputado Paulo Estevão abordou agora, fiquei um pouco confuso, porque o Sr. Secretário ontem tinha dito que tinha pedido parecer a várias entidades, inclusivamente pediu também à Porto de Abrigo. E o Sr. Secretário ontem disse aqui, não sei se o Sr. Deputado Paulo Estevão estava na sala ou não, mas o Sr. Secretário disse aqui, a propósito, não sei já em resposta a que deputado, que a Porto de Abrigo tinha pedido uma prorrogação de prazo para entregar o seu parecer.
e, salvo erro, o Sr. Secretário falou no mês de julho de 2019. Portanto, dá-me a ideia que este assunto está a ser debatido já há muito tempo e que é do conhecimento daquela instituição, daquela cooperativa, esta alteração que o Governo pretende fazer sobre esta matéria. Também, Sr. Secretário, eu queria só que me esclarecesse sobre essa matéria, que fiquei agora um pouco confuso, se é algum parceiro que entrou agora, ou se é um parceiro que já existia e o Sr. Secretário não tinha conhecimento. E também gostaria de saber, Sr. Secretário, ontem já se falou nisso também, mas eu queria que ficasse bem esclarecido que, se estas alterações a esta legislação, ao quadro vigente, se não forem introduzidas e aprovadas agora, que lei é que irá vigorar sobre esta matéria? E se essa lei é mais penalizadora para os nossos pescadores? Muito obrigado. Senhores membros do Governo, realmente é estranho, nós temos estado aqui a falar sobre um parecer que não era do conhecimento da bancada do Partido Socialista. Portanto, às vezes somos acusados de esconder informação e o que está a acontecer é precisamente ao contrário. Nós estivemos aqui a debater e a discutir com base num parecer que a bancada do Partido Socialista não teve, parece que o seu secretário recebeu, mas a bancada do Partido Socialista não tinha conhecimento desse parecer, o que não deixa de ser uma pena e gostava que ficasse registado. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, nós votamos favoravelmente estas alterações, umas propostas pelo Governo Regional e outras propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E votamos favoravelmente porque entendemos que estas alterações beneficiam todos aqueles que exercem a pesca de uma forma responsável e também protege os recursos para as gerações vindouras. É evidente que muitos dos infratores certamente não irão gostar desta legislação. Mas, no fundo, nós estamos aqui a harmonizar a legislação comunitária e da República. Estamos a resolver aqui um problema também de equidade entre os trabalhadores com a mesma função que exercem a sua atividade nos Açores, na Madeira ou no continente português. Nós estamos aqui a permitir que a Escola do Mar, num futuro próximo, possa programar os seus cursos de acordo com esta legislação e com a legislação atual da República e também harmonizando com a legislação comunitária. Não basta dizer que se está com os pescadores, é preciso demonstrar e é preciso também, Sr. Deputado Jaime Vieira, deixar de menorizar a classe pescatória. E demonstrar não é apenas dizer aquilo que os pescadores, ou que nós pensamos que os pescadores gostam de ouvir. É mais do que isso. É decidir e decidir bem. Com estas alterações, queremos dar um sinal que um pescador dos Açores terá a mesma categoria se for trabalhar para o continente português. Com estas alterações, queremos dar um sinal que a nossa Escola do Mar pode funcionar nas mesmas condições das outras. Com estas alterações, queremos dar um sinal aos profissionais que terão equiparação às categorias antigas. Com estas alterações, estamos a dar um sinal de que queremos exercer competências que a autonomia nos dá. Com estas alterações, nós vamos ficar novamente ao lado da fileira da pesca nos Açores. Muito obrigado.